Primeira aula, segunda parte. Introdução. A partir de um problema físico, com o emprego das leis de conservação e das condições de contorno, chega-se ao modelo. Feita a montagem, o próximo passo consiste na resolução do modelo. Admitindo que existe solução e ela é única, resolver o modelo numericamente significa obter uma solução, mesmo que aproximada, por processos numéricos. Exemplo I.1. A equação que é apresentada aqui do sexto grau não possui solução analítica. Como vocês sabem, nós só temos uma fórmula, uma solução analítica para equações do grau 4 até o grau 4. No entanto, nós podemos achar as raízes por meio do cálculo numérico. Nós vamos ver que isso é possível. Definição. Problema numérico é o tipo de problema que é resolvido por meio do cálculo numérico. Mais precisamente, considera-se que um problema é numérico quando tanto os dados de entrada como os resultados para o problema são conjuntos numéricos finitos. O exemplo, vamos voltar ao exemplo anterior. Eu volto aqui no exemplo I.2. Determinar as soluções da equação do sexto grau é um problema numérico, pois os dados de entrada e de saída são conjuntos numéricos finitos. Dados de entrada, o grau da equação e seus coeficientes. Dados de saída, as 6 raízes. Então, tanto os dados de entrada como os dados de saída são conjuntos numéricos finitos. No exemplo I.3, é dado o seguinte problema. Uma equação diferencial de segunda ordem e acompanha essas duas condições. Y de 0 vale 1, Y de 5 vale 1. E deseja-se achar a solução para x nesse intervalo aberto de 0 a 5. Então, este não é um problema numérico. Vocês vão ver mais adiante, ou já estão vendo, que nós procuramos uma função que seja a solução dessa equação diferencial. E por que não é um problema numérico? Pois tanto os dados de entrada como os de saída não se apresentam com uma quantidade finita de números reais. Ou seja, nós queremos um y para cada x, mas aqui existem infinitos números de 0 até 5. Então, obviamente, este não é um problema numérico. No entanto, no exemplo I.4, nós mostramos que é possível transformar este problema que está aqui, que foi apresentado, neste que agora eu apresento. E isso pode ser feito, essa passagem, usando o conceito de diferenças finitas. A equação diferencial ordinária do exemplo anterior pode ser transformada na equação de diferenças finitas que segue, onde o yi, que nós procuramos, é uma aproximação do y de xi. Então, agora nós temos que tanto os dados de entrada como os dados de saída são conjuntos numéricos finitos. Ou seja, nós vamos calcular y1, y2 até yn-1, que são valores aproximados da função solução y de x, nos pontos x1, x2 até xm-1. Então, nós temos aqui um número finito de x e nós vamos obter um conjunto correspondente finito de y. Então, aqui nós temos um problema numérico. Fim da segunda parte. Primeira aula, segunda parte. Introdução.
A partir de um problema físico, com o emprego das leis de conservação e das condições de contorno, chega-se ao modelo. Feita a montagem, o próximo passo consiste na resolução do modelo. Admitindo que existe solução e ela é única, resolver o modelo numericamente significa obter uma solução, mesmo que aproximada, por processos numéricos. Exemplo I.1. A equação que é apresentada aqui do sexto grau não possui solução analítica. Como vocês sabem, nós só temos uma fórmula, uma solução analítica para equações do grau 4 até o grau 4. No entanto, nós podemos achar as raízes por meio do cálculo numérico. Nós vamos ver que isso é possível. Definição. Problema numérico é o tipo de problema que é resolvido por meio do cálculo numérico. Mais precisamente, considera-se que um problema é numérico quando tanto os dados de entrada como os resultados para o problema são conjuntos numéricos finitos. O exemplo, vamos voltar ao exemplo anterior. Eu volto aqui no exemplo I.2. Determinar as soluções da equação do sexto grau é um problema numérico, pois os dados de entrada e de saída são conjuntos numéricos finitos. Dados de entrada, o grau da equação e seus coeficientes. Dados de saída, as 6 raízes. Então, tanto os dados de entrada como os dados de saída são conjuntos numéricos finitos. No exemplo I.3, é dado o seguinte problema. Uma equação diferencial de segunda ordem e acompanha essas duas condições. Y de 0 vale 1, y de 5 vale 1. E deseja-se achar a solução para x nesse intervalo aberto de 0 a 5. Então, este não é um problema numérico. Vocês vão ver mais adiante, ou já estão vendo, que nós procuramos uma função que seja a solução dessa equação diferencial. E por que não é um problema numérico? Pois tanto os dados de entrada como os de saída não se apresentam com uma quantidade finita de números reais. Ou seja, nós queremos um y para cada x, mas aqui existem infinitos números de 0 até 5. Então, obviamente, este não é um problema numérico. No entanto, no exemplo I.4, nós mostramos que é possível transformar este problema que está aqui, que foi apresentado, neste que agora eu apresento. E isso pode ser feito, essa passagem, usando o conceito de diferenças finitas. A equação diferencial ordinária do exemplo anterior pode ser transformada na equação de diferenças finitas que segue, onde o yi, que nós procuramos, é uma aproximação do y de xi. Então, agora nós temos que tanto os dados de entrada como os dados de saída são conjuntos numéricos finitos. Ou seja, nós vamos calcular y1, y2 até yn-1, que são valores aproximados da função solução y de x, nos pontos x1, x2 até xm-1. Então, nós temos aqui um número finito de x e nós vamos obter um conjunto correspondente finito de y. Então, aqui nós temos um problema numérico. Fim da segunda parte.